prova absolutamente nada. Não prova. Portanto, eu não estou em condições de dizer que o candidato Chapo ganhou, que o candidato Chapo perdeu, que o candidato Venâncio ganhou, que o candidato Venâncio perdeu, que o candidato Ossuf ganhou, que o candidato Ossuf perdeu, que o candidato Simão... Não estou em condições, não tenho matéria, não encontro matéria suficiente. Por isso que nós votamos contra. Por isso que nós gostaríamos que a verdade fosse reposta. E como é que pode ser reposta a verdade? Os materiais ainda existem. Vai me explicar por que é que houve esta diferença. Quando alguém sai de casa, chega às 8 horas ou 6 horas, fica na fila até 15 horas, e a vontade dele é só chegar, pegar o boletim, dobrar e meter? Faz sentido isso? Esta percentagem de votos em branco justifica-se. Porque a vontade que pode se explicar é aquela que resultou da recolha de cartões feita por uma força política que culminou com as abstenções. O outro aspecto, já com o número elevado de boletins nulos, era preciso revisitar estes boletins nulos. E o outro aspecto que era fundamental que fosse bem explicado aqui. Por que é que numa eleição temos um determinado número de eleitores e na outra temos uma eleição que ocorreu no mesmo momento, na mesma altura, que o eleitor recebeu 3 boletins e cada um colocou, não encontramos nenhum boletim espalhado por fora. Mas, entretanto, quando já vamos fazer a contabilização, há uma eleição que tem mais eleitores. Portanto, isto mostra claramente que as coisas continuam a ser péssimas na Comissão Nacional de Eleições. E o outro aspecto muito interessante que é preciso continuar é que continuamos a ter o problema de boletins pré-votados que pululam. E nos perguntamos, nós tentamos blindar o processo eleitoral da produção dos boletins. Os boletins, quando são produzidos lá na fábrica, nós enviamos uma equipe composta por 5 elementos da Comissão Nacional de Eleições. 2 provenientes da Frelimo, 2 provenientes da RENAM e 1 proveniente do MDB. Ficam todo o tempo da produção, o que significa cerca de 45 dias estão lá na África do Sul. Todos os dias estão a ir verificar a produção, como é que está a ser feita. E depois de feita a produção, assistem ao empacotamento. Até ao momento que são carregados nos caminhões. Carregados nos caminhões, quando já são selados, porque todos os caminhões que levam já a carga suficiente, levam um selo. E os colegas que estão tiram a foto, mandam para nós. Sim. Então, nós todos controlamos. E os caminhões vêm vindo, chegam, são colocados nas comissões provinciais de eleições. Quando são colocados nas comissões provinciais de eleições, dali, o passo seguinte é serem enviados para os distritos. E dos distritos deve sair já para as assembleias de voto. Ora, há um momento aqui onde não há nenhum acompanhamento de acordo com aquilo que nós preconizamos. Onde que deve haver esse problema aqui? O problema começa na província. O problema começa nos estados provinciais. O problema vai depois para os estados distritais. Esses aí são os sítios, os locais onde vai se buscar. Aliás, nós tivemos casos gritantes que foram sendo relatados que o armazém X foi arrombado, o armazém X foi violado. Então, e o material desse sítio está onde? Desapareceu. Está com quem? E depois estamos a encontrar boletins a pulularem pré-votados. Quem fez isso? Thomas Zanga, o que é certo aqui, quem gera os armazéns são pessoas identificáveis. Os diretores, tem segurança, as coisas todas, são pessoas identificáveis. Sim. Por que é que nunca há responsabilização daqueles que gerem os armazéns? Porque há cenários de, por exemplo, de pessoas foram encontradas com boletins de voto antes do início do processo de votação. E aqueles cadernos têm referências. Não é fácil encontrar essas pessoas, os responsáveis dos armazéns, colocá-los a responderem em juízo? São tantos atropelos que são deixados impunes. Por isso que eu lhe disse que este processo está a ser gerido fora da Comissão Nacional de Eleições, dos órgãos eleitorais. Porque nós encontramos, eu falei, dei exemplo das orientações que nós demos ao diretor-geral do Estado que não cumpriu. Nós encontramos pessoas que cometeram irregularidades. Alguns até foram promovidos,
há representantes do governo na Comissão de Estado de Eleições da província da Zambésia. Um que foi aquele senhor que viu no mandato das autárquicas a ser chamboqueado pela população.